Hoje estamos recebendo aqui a Penha Barros, sócia fundadora e diretora do Colégio Porto Seguro, que está num momento muito especial. Está na época agora comemorativa de aniversário, né, Penha? São 34 anos do colégio, atuando aqui pela educação do município, né? Pessoas que vêm de cidades vizinhas. Então seja muito bem-vinda, Penha. Muito obrigada, Estevão. Você que é um ex-aluno, até me emociona aqui diante de você também. Agradecer ao Jornal Notícia por essa acolhida. Eu acho que 34 anos não são 34 dias. Então vamos aqui revelar alguns fatos, algumas coisas que aconteceram ao longo dessa trajetória. Como você disse, eu sou ex-aluno, né? Basicamente, estudei quase minha vida toda lá. Saí só na época do pré-vestibular, né? Comecei lá pequenininho, provavelmente poucos anos depois que a escola foi fundada. E na minha época era bem diferente, né? Quando eu era menininho lá estudando, é, a- a- as atividades, as provas sendo copiadas ali no mimeógrafo, que era o aparelho, era outra época, né? O que que você avalia que mais mudou, né, dessa época que a gente tem tanta nostalgia, para o que hoje é a educação, que basicamente se transforma, né, a cada ano que passa, a cada mês. Estevão, o que mudou muito é a tecnologia, é o avanço do mundo, a modernidade. Porque o conteúdo, aquilo que a gente tem que passar, que precisa passar, né, de forma acadêmica, isso não mudou. Mas a maneira como isso processa dentro da escola é diferente. Os alunos têm um comportamento diferente, porque é outra geração. Então, eu já estou assim, se eu for considerar, a terceira geração. A cada 10 anos, vamos considerar uma geração. Então, você é da primeira, eram os alunos que tinham poucas coisas de modernidade. Escrevia muito, copiava muito, a prova precariamente assim feita em mimeógrafo. Então vocês tinham, e isso era ótimo, ainda era um sucesso ter um mimeógrafo. Hoje em dia é diferente, mas eu acho que a escola precisa olhar para frente, da saudade sim, mas o avanço tá, não tem como você recuar de nada, e hoje a escola precisa preparar para o futuro. Então, o meu olhar é para o futuro. Certo, na minha época, por exemplo, o maior recurso tecnológico que a gente tinha para poder fazer pesquisa era enciclopédias Barça, né? Hoje em dia você tem as crianças já têm à disposição inteligência artificial. O Porto tá ligado nessa situação de que, porque eu ainda cheguei a pegar aquele momento que o professor ficava esperto se a gente, quando eu estava saindo da escola já ali no ensino médio, se a gente não estava copiando do Google. Hoje você pode, a criança, se ela tiver acesso à inteligência artificial, ela pode pedir assim, olha, copia, mas não faz igual. Como que a escola consegue se preparar para poder lidar com essas novas tecnologias? É sempre um desafio, Estevam. Das enciclopédias que a escola tem, eu tenho a Delta, tenho a Barça, tenho uma outra, só para biblioteca do estudante, um negócio assim. Isso hoje é enfeite, quase não se usa porque o aluno hoje não procura como fonte de pesquisa mais a biblioteca, ele pesquisa em outros meios. Mas para a escola é um desafio, é o aluno aprender a usar a ferramenta, mas ao mesmo tempo ele não se enveredar por esse campo e não aprender. Então, dentro da sala de aula, o aluno precisa responder pelos seus atos, ele precisa fazer, ele precisa demonstrar que sabe. As provas são escritas, precisa de demonstrar conhecimento nessa hora, mas tem momentos de avaliação também, aonde se faz eh, né, pelo celular ou pelo computador, como for o melhor para o aluno. A escola agora, a partir desse ano, vai ser só tablet, a gente não vai ter mais computador, que era outro espaço ocupado com máquinas. Hoje a gente já vai economizando espaço usando isso. Mas o professor tem muito mais utilização da inteligência artificial, porque, por exemplo, no caso dos alunos que precisam de fazer uma prova diferenciada, uma adequação de prova, é uma ferramenta legal que o professor tem, mas os alunos quase que eles aprendem mais frente do professor, se bobear, não é assim? Né? Verdade,
não tinha parado para pensar que hoje em dia até a tecnologia pode ajudar até os professores, né? Porque quem não é da área não sabe o tanto que o professor trabalha além do momento ali da sala de aula com correção de prova, colaboração de matérias, né? Mas além disso, nesses mais de 30 anos, além da tecnologia, o que que você vê de diferença no que era um menininho, uma menininha ali do começo dos anos 90 e uma criança de hoje? O jeito que ela lida socialmente, o jeito que ela trata os outros alunos e a equipe da escola. Estevão, a diferença maior que eu vejo é a maturidade. As crianças de antigamente faziam o primeiro ano praticamente com 7 anos. Com o advento da lei que colocou o ensino fundamental com 9 anos, então uma criança que outrora estaria no pré, hoje ele já está na primeira série. Consequentemente, esse aluno avançando de série, quando ele chega no 4º ano, aonde deságua na vida dele escolar vários conteúdos, né, abstratos, às vezes de conceito e de cálculo, aí o aluno demonstra uma certa insegurança e imaturidade. Levando em conta também que as crianças da sua época, ou de quando o colégio da década de 90, de 2000 até 2010, as crianças brincavam muito, tinha contato né, com a natureza, as crianças experimentavam mais, trombavam mais na rua, isso trazia para elas uma maturidade e uma estabilidade emocional maior que eu vejo hoje, porque o mundo modernizou tanto, mas trouxe muito perigo. As famílias hoje são inseguras de deixar a criança na rua, não se tem que ver com quem brinca, e com toda razão. Então, essas crianças, às vezes, por causa disso, são privadas de muita coisa que seria interessantíssima para o desenvolvimento delas. Isso o colégio está tentando resolver, né? Na educação infantil, que é onde a criança talvez passe para a fase mais importante do seu desenvolvimento, né, cognitivo, desenvolvimento motor, emocional, a gente tem a vila faz de conta. Então, essa vila são as casinhas que a gente fez, que as crianças vão brincar ali com coisas, com brincadeiras intencionais, aonde ele vai desenvolver, né, aspectos, né, do cognitivo ou emocional dele que é necessário nessa fase escolar. Puxando um pouquinho para esse lado, você falando dessa brincadeira do faz de conta e tal, quero puxar para uma coisa parecida, que é a área cultural. Eu lembro que, né, puxando mais uma vez da minha experiência com a escola, do tanto que eu participei de feiras culturais, e eu lembro de um projeto que começou, assim, cheguei a participar algumas vezes e hoje com certeza é uma referência na região, que é a Eureka. Eh, como que você pode como que você avalia essa questão de você ter um projeto cultural tão grande que não é a gente sabe que não é fácil desenvolver um projeto desse, que envolve, tantos alunos, uma equipe tão grande, tantos profissionais também da área técnica, eh, toda essa evolução que teve esse projeto. Estevão, na verdade, a Eureka ela foi germinada lá com a Feira de Ciências que você participou. Depois nós passamos para aquelas feiras que tinha um lado cultural, que aí a gente mexia com literatura, representava obras literárias nas feiras. Então ela já deu um passo. Depois ela saiu da sala de aula, do aspecto totalmente didático, e passou para o palco. No palco ela tem uma evolução, porque esse ano, se não me falha a memória, é a 23ª edição que já está pronta. Já tá, Giovanni já me apresentou, eu ainda não fiz as minhas considerações, que aí começa, né, o olhar dele e o meu, ele já sabe, ele está ainda apurando para me passar, mas o que eu acho de mais importante na Eureka? Não tem ferramenta mais forte do que a arte. A arte tem um poder de sensibilização, de desenvolvimento de autoestima dos alunos, de conhecimento de mundo que o livro didático não traz, que a sala de aula não traz. Porque o que esses alunos aprendem nesses diversos temas que a gente trabalhou, por exemplo, 23 temas que serão todos eles diferenciados. Eu poderia destacar aqui a história do café no mundo. Ninguém sabia a história do café, Estevão. Nem eu Mas foi sabia. recente, não foi? Foi assim, um espetáculo que eu fiquei inebriada com aquilo.
os nossos alunos tiveram essa oportunidade. Quando começou, nossa senhora, um negócio é muito grandioso para o aluno. Além, né, das relações interpessoais que o aluno desenvolve, são tantas habilidades que a gente não sabe, porque só o aluno, na trajetória dele, pode depois perceber: puxa vida, eu desenvolvi isso porque eu trabalhei, eu fiz Eureka. Então, a minha responsabilidade enquanto diretora é promover o evento. Ele é livre, participa quem quer, os pais autorizam. Quem não participa não tem nenhum problema, não tem penalidade, não tem nada. Simplesmente vai deixar de ter aquele momento que os outros viverão. Mas eu também não tenho direito de tirar mais, porque as crianças não sabem viver sem pensar que não tem Eureka na escola mais. Nem até os adolescentes. Terminou, o ano passado terminou, quando terminou, eles perguntam: Tia Penha, não vai acabar não, né? Ano que vem tem mais, não tem? Então pelo urbaninho até a gente dava uma pausa de um ano, 2, mas eu não quis, porque ela não me pertence mais, não pertence à comunidade escolar. Então, a gente permanece com isso até o dia que for possível fazer. É porque é interessante, eu não sei se é uma percepção minha, mas parece que a cada dia menos a gente vê a arte presente na vida das pessoas como uma coisa corriqueira, né? A gente não se vê, por exemplo, tantas pessoas praticando ali uma aula de música, ou de pintura, ou teatro, que fora do ambiente escolar, né? Então, e parabéns aqui, eu registrando aqui, parabéns pro Maninho, né? Que é a mente criativa por trás dos projetos, né? Sempre trazendo, inovando aí com temas diferentes, né? Sempre. Sabe qual a dificuldade do urbanismo, Estevão? Porque ele cria, às vezes eu dou sugestão, por exemplo, a história do café foi, né, um pedido meu, porque eu acho que a gente é de uma região cafeeira e eu acho que era muito importante isso, fazer essa Eureka. Mas o mais difícil para ele é ele encontrar o tema e ajustar para agradar, porque da Eureka participa crianças de 4 anos até o ensino médio. Então a gente tem que ter nuances no espetáculo para atender todo mundo. É a trilha musical, porque ele precisa ter músicas que contemple o tema, mas também que os alunos vão aceitar para poder fazer, porque uma música muito esquisita, os alunos dizem, eles não interessam. Então precisa juntar tem que ter essa conexão de modernidade da música. Então, o Urbaninho às vezes coloca música com batida, ele mexe, porque ele tem programa para poder ajustar. Aí também virar um espetáculo para quem está assistindo, né? Efeitos especiais que ele põe. Então, a gente colocava até alunos de 3 anos, mas as crianças de 3 anos, dependendo do momento, quando tem barulho, às vezes estouro, ou assusta a criança, chora. Eu acho que a criança não pode ter nenhum susto na escola. A escola é um lugar de prazer. Então, eu vi que para ela não era prazeroso. Então, a partir de 4 anos, já estão grandes, já não ligam mais para essas coisas e assistem os ensaios. No ensaio final, Estevão, todos os alunos dançam a Eureka, o que está apresentando no palco, os outros estão embaixo assistindo e dançando e fazendo tudo. É um barato, você precisa de ver como é. E geralmente quando se fala sobre essa área extracurricular, vamos dizer assim, tem essa parte artística muito interessante, mas também tem uma parte que a meninada gosta muito, que é a parte do esporte, né? Eu acho que quando você puxa para esse lado, que criança que não gosta, né? É, e vocês também têm esse diferencial, sempre tiveram, né? A vida toda eu vi sempre disputando com bastante qualidade os jogos estudantis, por exemplo, os jogos até em nível estadual. E vocês têm aí um centro de treinamento, assim, um centro de treinamento diferenciado, né? Como que funciona esse centro de treinamento? O centro de treinamento, Estevão, ele é para a escola e é a contrapartida da escola para a cidade. É para quem deseja. Então, a gente oferece lá aulas, né, treinamentos de futsal infantil, mirim infantil e juvenil, handebol infantil e juvenil e o voleibol infantil e juvenil. E sobre o esporte, eu desde sempre, quando estudava, o meu esporte que tinha era um vôleizinho e queimada. Eu era uma pessoa que estava presente, porque eu respiro esporte também.
Eu sempre gostei muito e acho que o esporte é uma ferramenta importantíssima na formação do caráter de um jovem, para desviar esse jovem de uma coisa ruim, porque o esporte disciplina. O esporte, né, o aluno aprende ali a ser disciplinado. E na escola, no Porto Seguro, eu vou dizer para você aqui, aluno do Porto que vai disputar um campeonato, que vai entrar numa quadra, ele passa primeiro por uma palestra comigo, porque eu não admito um aluno em quadra falar um palavrão. Se sair, você pode saber que depois tem acerto de conta. Até, Ah, até, tem. até eu fiquei com medo agora. Me trouxe lembranças agora. Que é escapole, porque você vai num jogo qualquer, é palavrão, mas quando o aluno está defendendo a escola, e assim, o Porto Seguro criou uma imagem tão grandiosa na minha interpretação, porque quando um aluno da escola faz qualquer gesto desse, aí as pessoas, mas um aluno do Porto Seguro fez isso? É pesado. Então, eu oriento os alunos, eu converso. Eu sou diretora que você já me teve como sua diretora, mas o tempo faz você refletir muitas coisas. Eu hoje converso muito com os alunos, eu sou mais próxima deles. Não quer dizer que eu me tornei permissiva, mas eu me tornei mais perto para eu conhecer e eles me conhecerem, me respeitar, mas não ter medo. Porque, às vezes eu sinto que os alunos têm um pouco de receio, vamos dizer assim. Mas é a evolução também da sociedade, né? Eu tenho certeza que, por exemplo, na sua época escolar também, a coisa era. O sarrafo era mais embaixo, vamos dizer assim, né? Nossa senhora, eu estudei quando o professor pegava um aluno, riscava ele na frente do quadro de canto a canto, porque ele errava uma coisa. Eu vi isso muitas vezes, puxar a orelha, dar reguada. Eu sou desse tipo de escola. Nunca precisou, porque eu sempre fui uma aluna, eh, considerando eu era uma boa aluna, mas eu vi isso acontecer, né. Olha bem que absurdo. E que outros diferenciais vocês têm na escola? Além, por exemplo, tem essa parte cultural, tem essa parte esportiva, vocês ainda têm outras partes interdisciplinares, assim, fora daquele currículo padrão escolar? Estevão, a gente tem as coisas internas da escola. Desde quando você estudou educação infantil, a gente tem aquelas datas que são próprias das crianças. As datas históricas, são datas folclóricas. A gente comemora isso internamente. Mas isso é uma graduação da idade da criança. Para os alunos da manhã do matutino, a partir do sexto ano, eles não participam mais desse tipo de comemoração. A gente faz palestras. Então, todo ano a gente faz uma grade de eventos internos. Nessa grade, a gente coloca, por exemplo, eu vou falar do ano passado. O ano passado, a gente teve uma palestra maravilhosa sobre o papel da ONU. O que é e qual é o papel da ONU? Porque a gente ouve todos os dias na televisão a ONU, a gente já teve da OEA. Esse ano, agora, já está definido que nós vamos trabalhar, fazer uma palestra, até com pessoas que já até encontrei pessoas que têm condição de fazer essa palestra com os alunos sobre o espaço aéreo, marítimo e espaço aéreo e marítimo das fronteiras de um país. Então, eu acho muito importante que, se você me perguntar sobre isso, eu não sei te falar. Então, eu ofereço aos alunos, porque no momento de uma redação, no momento qualquer da vida do aluno, se ele prestar atenção, está no banco de dados dele. Ele tem um argumento para falar. Então, eu procuro fazer essas coisas sobre as datas que a gente fala sobre a consciência negra, a gente faz isso de uma maneira mais artística, porque a arte é mais sensibiliza mais. A gente fala, por exemplo, outra coisa que me incomoda muito na vida escolar de um modo geral, eu procurei corrigir dentro do Porto Seguro. O aluno tem um feriado, vamos falar do dia 23 de maio, que é o início da colonização do solo Espírito Santense. O aluno fica em casa e não tem aula, mas ele não sabe por quê. Por que que ele não tem aula? Então, na escola a gente trabalha, até porque a gente trabalha História e Geografia do Espírito Santo no quarto e no quinto ano. Então, o aluno tem uma noção da história do estado dele. Mas essa foi a ilustração que eu te falei, a gente faz também na última quinta-feira de novembro, a comemoração de Ação de Graças, que eu acho importante
a gente trabalhar durante o ano todo falando na empatia, no respeito, né, na solidariedade, e a gente não tirar um dia para a gente fazer uma reflexão do agradecimento. Então, a gente não volta isso para uma religião A nem B, é agradecer os dons da vida que cada um tem, é uma troca de vivência dos alunos que eu acho muito importante. E a gente tem também, eu gosto muito de arte, porque se não fosse a arte, na verdade, eu não sei se eu estaria até hoje ainda, mas eu sou encantada com a arte. Então eu também tenho o meu professor de música, que o ano passado a gente retomou com o projeto do coral da escola. E esse ano eu continuo com o coral para a gente apresentar, né, sempre no fim do ano, no momento de festivo da escola, mas eu tenho tanto músico na escola que eu já tenho a banda do Porto. Tem, eles trocaram na formatura. Então eu achei isso muito legal, o professor ensaiou também, juntou, e assim, no momento adequado, eles apresentarem. E também estimulou quem tem um dom ou coisa assim a voltar mais para isso. Então eu tenho a música, eu tenho a banda, né, que são coisas extras, e assim nós vamos caminhando, né, como Porto Seguro. Tá certo. Bem, muito obrigado pelo convite, você ter aceitado, né? Bater esse papo aqui, lembrar, conversando com você aqui, lembrei de tanta coisa, tantas histórias, com certeza. Porto Seguro fez parte da minha vida e de muita gente da minha geração, gerações Do passadas Paulinho, e do outros. Paulinho. Sim, meu irmão também Aham. estudou até o final do ensino fundamental e já passou direto daqui pro IFES, né? E fez carreira para lá, tá lá em Vitória até hoje. Então, muito obrigado mais uma vez. E está começando um ano letivo agora. Vou deixar um espaço aberto aqui agora. Se você tiver alguma mensagem para os alunos, para os pais, as famílias que estão acompanhando a gente aqui. Estevão, um agradecimento ao jornal, foi muito mais, né, significativo com a sua presença aqui, e agradecer aos pais, porque os pais é que são responsáveis pela existência do Porto Seguro. Porque se não houvesse a confiança dos pais na escola, a escola não estaria até hoje, né, na cidade. Dizer você que não, que para isso teve que ter resiliência, a gente teve que superar muitos desafios, mas estamos aqui. E uma coisa que eu primo na escola, eu não abro mão, é a da qualidade e da confiança, porque é a confiança que fez a gente chegar até aqui. E eu permaneço zelando por isso. Então eu jamais falo para meus pais, para a minha comunidade escolar, aquilo que eu não cumpro, aquilo que eu não vou fazer para fazer uma propaganda enganosa. Eu nunca fiz isso e não faço, porque o educador precisa dar o bom exemplo. Assim como eu acho que os mandatários do país, do município, de todos os níveis, deveriam ser para o povo, né? Mas os pais têm meu agradecimento eterno, meu respeito, e o Porto trabalha com os pais. Eu gosto muito, promovo durante o ano momentos para que os pais entrem na escola, participem com as crianças, da educação infantil ao nono ano. Tem um projeto de volta para a escola na melhor companhia, tem a contação de história, tem o dia que às vezes uma avó vai lá contar. A gente inventa, sim, assim, não é inventa, eu estou me expressando errado. A gente cria esses projetos para que a família participe da escola e conheça a escola. Entre na sala de aula, olha como que o professor dá aula, ele vai tirar a conclusão dele. Então isso para mim é muito importante. Agradecer também os professores e funcionários de uma jornada tão grande como essa, de 34 anos. Quantos foram tão importantes? Os de hoje são importantíssimos, mas a eles o meu eterno agradecimento e carinho. E, por fim, o meu agradecimento aos meus ex-alunos, meu carinho a todos eles, porque eu sei que tem alunos do Porto espalhados para todos os lados desse país, grandes profissionais de todas as áreas, mas que eles saibam que pequenininho eles receberam ensinamento lá no Porto Seguro. O meu carinho a todos, o meu abraço e até qualquer momento. Certo, muito obrigado, Pen. Quero deixar agora registrado para você que está acompanhando a gente até agora, que a gente vai começar uma nova série aqui do nosso canal, com entrevistas, vamos dizer assim, um pouco mais biográficas. A gente quer trazer pessoas, Pen, que já
contribuíram muito pelo desenvolvimento, pela história aqui do nosso município, da nossa região. Então, já fica um convite para você para retornar aqui num outro momento, para a gente não falar só do Porto, mas contar toda a sua trajetória, né? De toda a sua família, o tanto que você já participou, o tanto que você influenciou e mudou o nosso município, a nossa região. Já está aqui o nosso convite Muito para você vir obrigada. aqui bater esse papo, porque a gente vai trazer aqui, com certeza, toda uma gama de pessoas que tem muita história para contar, lembrar os casos, lembrar a história do nosso município, da nossa região. Então, gente, obrigado para quem acompanhou com a gente até aqui. Obrigado mais uma vez, Pen. Ah, eu que agradeço. Até.